Fala galerinha, vamos lá, tio Carlos aqui. Vamos começar mais um assunto novo, nosso capítulo 3 do nosso livro Telares de Ciências, tá? Sobre evolução, as primeiras ideias evolucionistas. Então, a gente encerrou a genética e agora a gente continua nosso conteúdo programático com a parte de evolução. Então a primeira coisa que a gente tem a ideia, são duas ideias opostas, né? Que é o fixismo e o transformismo. O fixismo é uma ideia sobre a origem, sobre a evolução e a origem da vida, que diz que isso está no livro de vocês. Tá? Vou até destacar aqui para vocês. Tá? Isso começou no século XVIII, a ideia que tentava explicar tentava explicar a biodiversidade, como existe, se chegou nessa biodiversidade. E aí, segundo o fixismo, cada espécie surgiu de forma isolada, independente do jeito que a gente já conhece. Ela não passou por nenhum processo de transformação ao longo do tempo. O ser humano sempre foi humano, como está no livro aí, a rã sempre foi rã, a cobra sempre foi cobra, a bactéria sempre foi bactéria, e não houve nenhum processo de transformação. O fixismo, ele nega tudo isso que a evolução diz pra gente, que a vida ela começou com uma única célula e daí ela foi se espalhando pelo planeta e se diversificando até a gente chegar na biodiversidade de hoje. O fixismo, lendo o parágrafo do texto, marca aí no seu livro também. No século XVIII, predominava a ideia do fixismo para explicar a biodiversidade. De acordo com esse pensamento, cada espécie teria surgido de forma independente e permaneceria sempre com as mesmas características. Essa teoria, portanto, não considerava que as espécies poderiam se modificar. E por incrível que pareça, o Linneu, Carlos Linneu, que criou o sistema natural de classificação de seres vivos e que juntou todos esses seres vivos em grupos por proximidade, por parentesco, ele acreditava no fixismo. Né? Além de criar a nomenclatura científica, ele criou esse sistema de classificação que a gente usa. E aí essa ideia foi muito forte no mundo durante um bom tempo. Para eles, né, os fósseis, né, que são encontrados em terreno sedimentar, né, que a gente estudou isso lá no 6º ano, essas espécies que não existem hoje foram extintas em catástrofes naturais. E alguns acreditavam que o fixismo, que os fósseis eram uma afronta para o fixismo. Tá? E eles se perguntavam, se todas as espécies surgem independente e tudo que a gente tem hoje sempre existiu, por que esse grupo deixou de existir? Então ficava meio sem explicação. Tá? Então eles não consideravam muito os fósseis como coisa real. Para alguns fixistas, os fósseis eram a invenção de quem queria mudar a ideia. E depois surgiu, né, o transformismo, a transmutação das espécies, né, encabeçado aí pelo James Hutton, né, perto do fim do século XVIII, que defendia que a ideia de que, assim como as características físico-químicas da Terra mudaram ao longo do tempo, os seres vivos também mudavam, e aí já começou a ideia de evolução. Tá? Os principais defensores dessa ideia são os dois que a gente vai falar nas próximas aulas, né? O Lamarck e o Charles Darwin. E a gente já começa falando do Lamarck. Tá? Lamarck viveu no século XIX, né? Um naturalista
francês Jean-Baptiste Pierre d'Antonnet de Monet Chevalier de Lamarck, ou simplesmente Lamarck, foi um cara que ele defendeu a adaptação dos organismos e falou do processo de evolução. Só que para Lamarck o processo de evolução ele era mais pontual, tá? Para Lamarck o processo de evolução ele era rápido. O processo de modificação ele acontecia de acordo com a necessidade, né? Acontecia de acordo com a necessidade do organismo. E aí o Lamarck, né? A partir do conjunto de ideias que ele fez, né? Ele escreveu um livro, tá? Quer dizer, publicou esse artigo, né? E nesse artigo ele falava, né? Foi tratado como lamarquismo, tá? E aí a gente tem, né, as duas principais ideias de Lamarck, né? Que é o que está aí na tela para vocês. A lei do uso e desuso e a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. E aí eu vou explicar usando um clássico exemplo, né, das girafas. Como é que Lamarck explicava o processo de evolução das girafas? Para Lamarck, todas as girafas tinham um pescocinho curtinho, que nem a primeirinha lá do outro lado da tela. Tá? E na direitinha, na esquerdinha de vocês. Tá? Então todas as girafas tinham um pescocinho curto. Quando elas começaram a comer todas as folhas mais baixas, elas começaram a esticar o pescoço para alcançar as folhas mais altas. Então, à medida que ela ia fazendo esse esforço, e aí a gente tem a lei do uso e desuso, à medida que ele fazia esse esforço, o pescoço desenvolvia ficando mais longo, cada vez mais longo até ficar com o tamanho atual. E a cada geração, esse pescoço mais longo, que era esforço único da girafa, já era transmitido aos descendentes com a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. O que o Lamarck falou, aplicando nessa situação, não faz sentido nenhum. A lei da transmissão dos caracteres adquiridos, né, ela fala que as características desenvolvidas ao longo da vida elas são automaticamente passadas para os descendentes. Imagina só, você aprendeu a tocar violão, bateria, guitarra, algum instrumento musical, e o seu filho já nasce sabendo tocar. É mais ou menos essa ideia que o Lamarck propõe. E a lei do uso e desuso, ela não é de toda errada, porque os nossos músculos estriados esqueléticos, né, os nossos músculos de movimento, para quem malha, desenvolve. Então, uma estrutura que é trabalhada, que é utilizada, ela vai se desenvolver. E uma estrutura que não é utilizada, ela não vai se desenvolver. Isso serve para algumas estruturas do corpo. Mas, por exemplo, se isso fosse verdade, você que passa muitas horas utilizando sua visão para ler, para assistir TV, para jogar o seu jogo no celular, ou no videogame, ou no computador, sua visão era para ficar cada vez melhor. E o que acontece? Com o tempo, a sua visão vai ficando pior, né? Vai perdendo qualidade de visão. Então, Lamarck ele falou de adaptação, né? Que os seres vivos se adaptam ao ambiente. Ele só se equivocou um pouco na forma de abordar essa adaptação. Beleza, crianças? A gente vai encerrar mais uma aula por aqui. Na próxima aula a gente vai falar de Darwin, tá? Que é o cara da evolução, que a biologia, né, que a gente estuda é fundamentada na teoria da evolução desse cara chamado Charles Darwin. Pesquisa sobre ele. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários ou manda e-mail para o dúvidasdebiologia@live.com, tá bom? Então, tio Carlos vai ficando por aqui. Forte abraço. Valeu. Falou.